Durante a 67ª SBPC em São Carlos, o Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica e o Instituto Nacional de Ótica e Fotônica participam ativamente da SBPC, expondo, mostrando, divulgando ciência, tecnologia e inovação. No Ano Internacional da Luz, aqui na 67ª edição da SBPC, aqui na UFSCar de São Carlos, o Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica e o Instituto Nacional em Ótica e Fotônica está expondo várias maquetes e experimentos envolvendo luz. É um show de tecnologia e inovação sem igual, onde os visitantes podem vivenciar tudo sobre luz, ciência, tecnologia e inovação, aqui demonstrado através dos experimentos que ilustram e educam os visitantes aqui na SBPC. Aqui no caso, também o corpo humano, os hologramas, e vamos viajar nesse mundo da luz, entendendo um pouquinho. Nesse caso, os monitores aqui do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica e do Instituto Nacional em Ótica e Fotônica explicam bastante a respeito de hologramas, dos efeitos 3D, da luz em si, o padrão de interferência, o que é o padrão de interferência, o que é um holograma, como que é, tudo demonstrado de uma forma que o visitante entenda o olho e suas deficiências, a miopia, a hipermetropia, tudo envolvendo luz, os modelos de átomos. O átomo é um grande vazio, diziam os cientistas. As descobertas dos prótons, as partículas dos nêutrons com cargas positivas, o modelo de Bohr, cores e temperaturas. Aqui também é um material muito ilustrativo, que demonstra bem o que é as cores, de que forma, o que é a temperatura, os comprimentos de onda, um prisma. Você sabia que a formação do arco-íris acontece por causa disto? E assim, com questionamentos dessa natureza, vai se explicando o que é o prisma. O telescópio ou a lupa também tem pontos, se você sabia. Um dos telescópios mais famosos do mundo foi o Hubble, que possui uma objetiva de 2,40 metros de diâmetro e que está em órbita a uma distância de 600 quilômetros da superfície da Terra. Isso é muito importante. A reflexão, a forma como ela acontece em espelhos côncavos e também a forma como ela acontece, toda ilustrada, a reflexão e a refração, o fenômeno que descreve a luz voltando a se propagar no mesmo meio após incidir sobre um objeto ou superfície. Olha só que interessante, está aqui a onda transversal. A medicina utiliza o raio-x para visualizar os ossos por dentro do nosso corpo. Isso funciona porque os raios-x conseguem passar pelo corpo e chegar à chapa fotográfica, deixando-a escura. Os ossos, por barrar a passagem dos raios, deixam regiões claras. E assim os médicos conseguem diagnosticar fraturas e outros problemas ósseos. Também é explicado por aqui como aproveitar melhor a exposição. Luz. Aqui está uma explicativa quando começa a muitas formas de se comunicar. Luz ao alcance das mãos. Aqui nós temos também uma bonita exposição dos kits educativos que ilustram bem todas as áreas envolvendo luz e outras áreas do conhecimento, como exemplo, explorando os céus e outros tantos que vocês vão poder ver aqui, que estão à disposição para que os aventureiros da ciência consigam entender como os raios de luz na natureza dos gases, os princípios e a exploração do céu, tudo envolvendo luz, inclusive a área de química, a área de ciências naturais, a área da física,
tudo aqui exposto a fim de quem venha para cá consiga, inclusive, explorar os céus. Aqui também temos a demonstração de motores, o funcionamento de um motor, como se dá, né, as diversas fases com que isso acontece. De uma forma bastante interessante, o visitante poderá conhecer esse mundo, esse universo da ciência. Acho que ninguém conseguiu entender muito bem, muitas vezes, o motor por dentro. Aqui não. Aqui você consegue vê-lo funcionando e as formas de funcionamento, visualizando todas as partes dos mesmos. É assim mesmo. Aqui há também uma demonstração do relógio atômico, como que ele funciona, a forma como os cientistas conseguem trabalhar esses conceitos num protótipo bonito, em que a gente consegue entender a ciência que é feita no Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica e no Instituto Nacional de Ótica e Fotônica da USP. Bastante interessante para se entender. Aqui também temos demonstrativos em que você consegue enxergar através desse espelho. Olhando assim, olhando pelo espelho, você consegue entender lá no fundo o sentido do que está acontecendo. Algo super interessante, em que as explicações são dadas por monitores da USP que aqui estão presentes. Além dos instrumentais desenvolvidos pelos pesquisadores da USP, em parceria com empresas, nas soluções de novas tecnologias. É onde nasce o laboratório, o LAT, de apoio tecnológico. Olhe bem isso, ó. Isso aqui também é um protótipo de, provavelmente, de novas soluções óticas para a área da saúde. Tá vendo? Onde as pessoas poderão utilizar desses equipamentos desenvolvidos no Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica para entender um pouco a aplicação da luz. Aqui, você olhando na figura, você vai perceber que parece que ela se movimenta. Tá vendo? Esse efeito óptico é muito importante. E isso demonstra bem o que é a importância da luz. Átomos e moléculas emitindo luz. No caso aqui, o porquinho parece que existe. Isso, na verdade, é um efeito óptico também. Lá de dentro, ó, está o porquinho. É que os espelhos côncavos e convexos dão esse efeito, jogando o objeto para fora numa forma virtual. Aqui, no caso, colocando a mão, tudo se concentra. Toda a energia se concentra na ponta dos meus dedos. Isso também tem ciência, tecnologia e inovação. E aqui do meu lado tem um monitor, olha só. Vou conversar com ele agora, vem cá. Aqui nesse caso, o que vocês estão explicando sobre a aplicação da luz aqui durante a exposição? A ideia aqui é explicar a terapia fotodinâmica, como nós conseguimos curar o câncer a partir da interação da matéria com a luz. Perfeitamente. Então é a aplicação da luz na área da saúde. Na área da saúde, exatamente. Muito legal. Uma opção muito interessante é o tratamento do câncer através do PDT, né? O sistema de diagnóstico por fluorescência óptica, esse é um, né? Que também se usa equipamentos como esse aqui, olha, para a gente conseguir visualizar lesões, né? São equipamentos ultra interessantes, desenvolvidos no Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, Instituto Nacional de Ótica e Fotônica, em parceria com empresas. Nesse caso aqui também, olha, nós temos vários equipamentos aqui envolvendo luz que foram feitos para a área da saúde, na área de fototerapia dinâmica, aplicação de LEDs, ou mesmo nesses tubinhos aqui, né, nessa aplicação aqui, né, na utilização de laboratório de pesquisas, né, que o objetivo é realizar experimentos in vitro. Muito interessante, que são vários equipamentos envolvendo luz na área de fototerapia dinâmica, em PDT, e em outras áreas onde há aplicação diretamente da luz. O descontaminador bucal está aqui, dispositivo para descontaminação de superfícies, utilizando fonte de luz de ultravioleta para desinfectar, por exemplo, a boca de um paciente. Né? Nesse momento, a aplicação da luz aqui vai haver a desinfecção total e muitas vezes resolver e ajudar no tratamento de lesões ou possíveis outras anomalias, né? Tudo isso aqui envolvendo aqui na SBPC 2015, através do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, do Instituto Nacional de Ótica e Fotônica, e que nós estamos participando. Olha aqui, ó, os alunos chegam, eles acabam se aglomerando, querendo entender o que está acontecendo, e normalmente eles não conseguem entender. Escuta aqui, o que está acontecendo com esse porquinho? É possível pegar ele?
Não sei. Não sei. Alguém vai te explicar, com certeza. É assim mesmo, chega perguntando, não sabe o que aconteceu, ela pergunta, ela é uma das participantes aqui do SBPC Júnior, ou melhor, jovem, em que a gente aprende olhando, aprende vivenciando. O SBPC Jovem é para isso mesmo, curiosidade, para a gente entender um pouquinho melhor tudo o que acontece. Nesse caso aqui, ó, a gente está entendendo o Landgraf. É um gerador eletrostático, em que o cabelo da menina vai ficando em pé. E ela, nessa brincadeira, ela vai entendendo ciência. Olha que loucura. Nós estamos presentes aqui na SBPC Jovem, e todo jovem acaba entendendo, vivenciando e brincando, enquanto o monitor da USP, né, o Bretas, do Instituto de Física da USP, ele vai explicando tudo o que está acontecendo. Olha que interessante. É o gerador de Van der Graaf novamente, né? O gerador de cargas eletrostáticas, né? Que na verdade eu transfiro carga para a cúpula, né? E essa cúpula ela armazena as cargas e a menina está isolada, né? Tem uma placa isolante no chão e aí o cabelo dela fica de pé. É o fascínio da ciência, né? Em torno da curiosidade, né? As gerações vão passando e é legal que sempre tem essa história, né? Cabelo de pé, é feira de ciências. E aqui, no caso, é uma mostra para a juventude, né? Eu acho que isso é legal, fazer difusão, né? Tem que ser isso. Estar aqui na SBPC, no caso jovem, é muito interessante para vocês. Claro, nós temos a obrigação, eu acho que quem está dentro da universidade tem que fazer difusão, tem que falar, tem que mostrar para a população, né? Isso é importante. Não é só o universo científico especificamente. Eu acho que é legal, a difusão faz parte disso. A gente brinca, né, faz experiências lúdicas, mas que, por outro lado, tenho certeza que essa menina ela vai querer depois entender por que está acontecendo isso, né, mais lá na frente, né? Legal. Com certeza. E tem muitas outras que o Bretas vai mostrar num verdadeiro laboratório a céu aberto de difusão científica. Isso é muito interessante. Ali do lado, atrás do Mário, o Mário vai mostrar agora, tem pai chegando com criança, olha, com criança no colo ainda, olha lá, entendendo as bolinhas vermelhas, e o bebê acaba ficando curioso também. Parece que não, né? Mas o pai sabe muito bem. Pai, fala para mim uma coisa. Fala uma coisa para mim. Estar numa feira como essa, dentro da SBPC Jovem, o que significa para você? Tão jovenzinha, tão linda, já participando de ciência? É uma oportunidade, né, de divulgação da ciência a um público mais amplo, é isso que você falou. Eu sou acadêmico, a minha esposa também, então de alguma maneira ela vivencia já desse universo. E num momento de SBPC isso fica ainda mais intenso, é uma grande oportunidade, com certeza. Aqui no caso a gente nós vamos mostrar um experimento legal. Ó, vamos colocar assim inicialmente o óleo normal, ele vai voltar a esse estado, né? Olha lá, tudo normal, né? De repente, eureka, olha o que vai acontecer. Olha lá, o que aconteceu, né? Melhor do que tudo isso, ó, o Marcos explicar pra gente. Marcos, o que está acontecendo aí? O óleo estava normal e de repente ele começou a ficar com um formato diferente. Conta pra gente qual é o efeito desse, o que está acontecendo. Vamos lá. Esse material ele é chamado ferro fluido e ele é uma solução química magnética. Basicamente o que nós temos nessa mesa é um eletroímã aqui embaixo que gera um campo magnético que permite que eu crie essas linhas de campo. Então essas espículas que vocês estão vendo são as orientações do campo magnético desse solenoide que tem aqui embaixo, desse eletroímã. O legal desse material dentro dessa feira de ciência, não somente para as pessoas às vezes como ele se comporta e tal, é que ele tem várias aplicações dentro da tecnologia, da medicina e mesmo da nanotecnologia. Dessa maneira, a gente consegue mostrar para a pessoa qual que é a importância da ciência no desenvolvimento da tecnologia. Ele vai explicar para a gente o que é um ferro fluido e os seus efeitos. Vamos lá. O ferro fluido ele é uma solução química de nanopartículas ferromagnéticas. Mas o que isso quer dizer? Como ela é ferromagnética, é como se a gente tivesse um material que é um ferro, certo? E eles, perto de um ímã, ele é atraído. Então aquilo que nós vimos anteriormente seriam partículas que comportam como ferro perto de um ímã. Que no caso, o nosso ímã seria o campo magnético embaixo da mesa. Mas vamos lá, eu ligo o campo magnético, ela se orienta daquela forma, em forma de espinhos, que são as linhas de campo que o Faraday
previu no século XVII. Mas onde que o ferro fluido pode ser utilizado? Embora ele seja bastante legal de ver, no que nós podemos utilizar ele? Bom, nós podemos utilizar ele, por exemplo, na biotecnologia, como, por exemplo, no uso de realce de ressonância magnética. Aqui nós temos a imagem de um cérebro de um coelho, que foi aplicado um ferro fluido biocompatível, de forma que eu conseguisse um realce melhor, uma maior resolução da imagem. E outra aplicação também é uma técnica chamada de drug targeting. Basicamente o que nós fazemos é pegar um fármaco, ou seja, um remédio, colocar na nanopartícula do ferro fluido e guiar ela usando um campo magnético para uma célula que nós quisermos fazer o tratamento, como por exemplo se a célula tiver câncer. A gente consegue fazer o tratamento dela usando esse fármaco e usando o ferro fluido. Outra aplicação na tecnologia e na indústria, de maneira geral, é no amortecimento e suspensão. Nós podemos utilizar ferro fluido em veículos. Toda vez que nós ligamos o campo magnético, ele se expande de forma que ele faz cria uma suspensão para o veículo. Em países onde acontece muito terremotos, como o Japão, é utilizado freios com ferro fluido. O amortecimento é feito a ferro fluido. Então, no momento que começa o tremor, ligam-se os campos magnéticos, o ferro fluido preenche o espaço no freio, de forma que ele segura a estrutura em balanço. A ideia é que trazer por que a ciência é importante para o desenvolvimento da tecnologia. Porque, querendo ou não, a ciência ela se desenvolve em passos muito devagares. E o seu impacto na tecnologia é muito devagar. A gente não percebe em primeiro momento qual o impacto que as nossas pesquisas, que são básicas em algum momento, na maioria dos casos, como a mecânica quântica, embora elas sejam ciências básicas, ela em algum momento no futuro vai ter uma aplicação boa para a nossa tecnologia. Então, dessa maneira, usando o ferro fluido, nós queremos mostrar que a ciência básica ela tem uma importância sim para o desenvolvimento da tecnologia e dessa maneira para o desenvolvimento da humanidade, assim, de uma maneira geral. Muito legal, muito legal. Olha aí, SBPC Jovem dando as dicas de ciência, tecnologia e inovação. Aqui do lado nós também temos alguns cientistas, famosos cientistas, Einstein, Thomas Edison, são cientistas de diversos países e você vai sabendo a história da ciência através dos cientistas, do que eles descobriram, o que eles inventaram e de que forma, o seu porquê, imagina quanta coisa. Aqui no lado também tem a área de aplicação, da gente entender um pouquinho, né, das fotocélulas, né? E aqui também os monitores explicam as células solares, as fotocélulas, como se dá isso cientificamente, por que foram inventados. E hoje nós estamos na era da economia da energia, né? Nós precisamos saber economizar energia. E para ter um demonstrativo da aplicação do LED, da economia da energia, nós trouxemos aqui, para explorar esse universo da ciência, uma maquete inteirinha que retratam a cidade de São Carlos. Olha que coisa maravilhosa, uma maquete com LEDs, né, explicando a iluminação a LED e a forma de aplicação dessa ciência no nosso dia a dia, nos faróis dos carros, numa torre de TV ou numa capela, numa igreja. Retratando a cidade de São Carlos, a gente vê a aplicação da luz em toda uma cidade, algo surpreendente que ensina ciência e tecnologia na prática, demonstrando que a luz, suas aplicações, a ciência envolvendo luz e nesse caso entrando pelo lado daquilo tudo que a gente se propõe, que é ciência, tecnologia e inovação. Né, mostrando que isso existe através do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica. E as crianças param, perguntam, se divertem, conversam, aprendem, questionam e assim vai. Ciência tem que ser dinâmica, tem que ter toda essa dinâmica como a gente está mostrando aqui na SBPC Jovem, tá? Um momento histórico para que todos entendam um pouquinho mais de ciência e tecnologia aplicada com inovação. O pessoal que faz e que demonstra a maquete, que entende muito bem um pouquinho os segredos dessa tecnologia, o uso do LED, as iluminações a LED e tudo mais, que tem muita ciência nisso, sabe bem explicar. Conta pra gente, as crianças ficam muito curiosas em entender ciência através disso? Muito, muito curiosa, porque ele vai aprender a física, a eletrônica, vai aprender a mecânica, vai aprender a arquitetura, vai aprender o modelismo em si. Isso vai fazê-lo começar a ter gosto pelas coisas. Não é só um trenzinho, tem muita tecnologia. Câmeras, tem liga, desliga, comuta a linha. Então, tudo é um trabalho árduo, mas compensador.
Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, Instituto Nacional de Ótica e Fotônica, da USP, do IFISC da USP São Carlos, participando da SBPC Jovem e demonstrando ciência na prática. A equipe de aerodesigner aqui da UFSCar foi criada em 21 de março de 2004. Ela é composta por alunos da engenharia de materiais e eles atuam como uma equipe multidisciplinar na área de mecânica, civil, produção, física, materiais, elétrica, fazendo assim, ó, aviões, mas protótipos mesmos, protótipos que funcionam originalmente corretos, inclusive não só protótipos de aviões, mas de carros, de mecanismos na área, para descrever a área em todo o seu sentido, nós vamos mostrar para vocês agora. Nesse caso ele está passando aí sobre aeronaves, ó, está mostrando aqui, ó, a composição dessa aeronave, olha, ela tem motor mesmo, corpo de explosão e todo o design dessa máquina aqui foi feito pelos alunos. E nesse momento aqui o monitor, né, está falando para todos os alunos que estão aqui curiosamente querendo entender um pouquinho. E a curiosidade não para por aqui, né? Olha que interessante, gente. Nós estamos chegando aqui, lógico, pneus de infraestrutura, carenagem, um monte de peças, né, que são estudadas, inclusive, ó, tá aqui, ó, o volante, né? Olha que legal. Tudo isso aqui é estudado para se entender um pouquinho melhor sobre esse projeto. Vamos entender um pouquinho o projeto? O que vem a ser o projeto, o nome dele e qual a proposta? Bom, o projeto chama Fórmula Route UFSCar. É um projeto de extensão do Departamento de Engenharia Mecânica aqui da Federal, mas se engloba todas as engenharias. Engenharia de materiais, computação, engenharia elétrica e engenharia mecânica. O projeto, ele é baseado no regulamento da SAI, que é a Sociedade de Engenheiros Automotivos. Todo ano ocorre uma competição dos veículos Fórmula. Então a gente constrói o nosso protótipo, é um protótipo do tipo Fórmula. Ele simula um protótipo de Fórmula 1, tem algumas restrições, portanto não tem como chegar no nível de Fórmula 1, é lógico. A gente usa motor de moto, a gente tem algumas restrições de tamanho, quanto menor o peso possível, melhor também. E é um projeto feito inteiramente pelos alunos. Os professores, tem professores orientadores, mas quem faz todos os cálculos, o projeto, o desenho, é todos os alunos da Federal, corre atrás dos patrocínios, simulando como funciona uma empresa, como funciona o mercado de trabalho e como que é a engenharia na prática. Porque muitas vezes o engenheiro, nos seus primeiros anos de faculdade, ele só fica lá na borracha, no papel, e nunca põe a mão na massa. E aqui nesse projeto a gente tem a oportunidade de colocar a mão na massa. Legal, mão na massa. Olha, aqui tem mais uma pessoa olhando para mim falando assim, puxa vida, eu queria explicar um pouquinho. Lógico que você pode. Fala um pouco, vamos chegar próximo desse motor aqui. Olha aqui, Mário. Olha o motor, a proposta do motor, e tem gente pensando ali, viu? O Gustavo já está trabalhando. Gus, trabalhando em cima do projeto 2015, é isso? Conta para nós aí, o que está acontecendo aí? Eu tô trabalhando em cima do projeto 2015 mesmo, da nova estrutura. Tem que melhorá-la? Ah, dá pra melhorar sempre, né? Dá pra melhorar sempre. Conta pra gente o que está acontecendo aí, como vocês estão pensando. Esse motor, para esse ano, originalmente esse motor é a gasolina, né? E para esse ano a gente já está utilizando o álcool como um combustível de biomassa, que é interessante para a competição também, porque com o álcool a gente consegue retirar um pouco mais de potência e é um combustível limpo, né? Digamos, a queima dele não gera dióxido de carbono nem monóxido de carbono, então é uma queima bem limpa, tranquila de se fazer. Interessante. Com isso vocês aprendem na prática a engenharia? Isso, bem na prática, porque o que a gente tem dentro da sala de aula é teoria. E a hora que a gente coloca a mão na massa, a gente traz a teoria para a prática e vê que eles acabam se acoplando um no outro e fazendo o carro funcionar, no caso. Inclusive a asa de aviões, olha lá, gente, 1, 2, 3 asas de aviões dispostas ali. Aquilo ali também é estudado? É tudo estudado pelo pessoal do aerodesign. Eles têm capacidade de carga, quanto maior a asa, maior a capacidade de carga deles. A parte de esforço de estrutura, que o material que eles usam de madeira bálsamo. É uma madeira bem levinha, só que ao mesmo tempo que ela é leve, ela consegue ser resistente. Show de bola mesmo, olha, obrigado, hein? Parabéns para vocês, hein? Olha lá, tem muito corredor de Fórmula 1, principalmente brasileiro, que vai gostar dessa ideia. Tomara, a gente fica na expectativa. Legal, nós vamos lá, obrigado. Nós vamos lá, as mães acabam entrando no automóvel, a filha fica do lado, dá para se sentir assim, olha, vivenciando algo
Mãe, conta uma coisa para mim. O que está acontecendo aí? O que você está sentindo sentando assim num protótipo desse? Baja, muito legal. Eu estou perguntando para ele se tem marcha, ele está falando que não tem marcha, só acelerador e breque. Muito legal, assim, uma experiência bacana, dá vontade de sair andando. Eles que construíram, né? Queria saber aí, que eles contassem para mim como é que eles fizeram esse projeto aí, como é que eles desenvolveram. Então eu vou perguntar para eles, nada melhor do que mostrar a equipe Baja aqui, olha aí, gente, ó. Mário, dá uma mostradinha aqui na equipe Baja, porque esse pessoal aí, ó, olha, eu acho que, olha a fisionomia deles, pensaram muito para estruturar tudo isso. Nós vamos chegar até eles ali e vamos perguntar um pouquinho sobre o que aconteceu. Pessoal, conta aí pra gente, que projeto é esse? Baja, ela gostou da ideia. Foi difícil? Como que vocês pensam para estruturar uma coisa assim? A gente é do curso de engenharia, né, e a gente quer fazer algo mais além da graduação. E acho que um projeto desse é bem completo, você tem que pensar em coisa que você não faz em sala de aula, fazer coisa prática, por exemplo, para construir um carro desse você tem que meter a mão na massa mesmo, soldar, coisa que você só na aula, sala de aula, você só vai aprender na teoria e você fica pensando, mas como será que isso funciona na verdade? E normalmente o que você aprende na sala de aula não é a mesma coisa que na hora que você vai fazer ao vivo ali mesmo. É, fazer aprendendo, calculando, pensando e virando tudo isso. Escuta, você participou desse projeto? Você apertou que parafuso, hein? Não, eu sou da parte da administração. Eu sou da parte é quem gerencia o projeto, é o gerenciamento em si. Ou seja, porque a gente tem o apoio da universidade, mas além disso, a gente precisa de mais dinheiro para conseguir construir o carro e etc. Então, para isso a gente conta com nossos patrocinadores e a gente gerencia também a parte de logística, por exemplo. Assim vai, gente. Ciência, Tecnologia e Inovação, SBPC 2015, muita ciência no ar. A SBPC também tem um lado cultural, e um lado cultural muito autêntico. As pessoas andam pela feira mostrando autenticidade, mostrando interesse, despertando cultura. Escuta, é assim mesmo, todo mundo fica curioso à medida que te vê tocar e à medida que você encarna um personagem. Você chega aqui e fala assim, agora eu sou isso. E eles ficam assim, ó, no mínimo curiosos. A turma gosta, né? A turma gosta. Dá uma palhinha pra gente. Põe aí o microfone aí. Vamos lá. Esse é o banjo. Esse é o banjo. Na verdade, ele foi um instrumento originário de onde, hein? Esse aqui é dos Estados Unidos mesmo, é bem popular lá. É como se fosse a viola caipira pro caipira aqui do estado de São Paulo, do interior do estado de São Paulo, né? Goiás, aquela viola caipira. Esse banjo aqui de 5 cordas, ele é esse instrumento mais rural, assim, característico do sul dos Estados Unidos. Entendi. Nesse caso aqui dá para tocar várias músicas assim, tipo, por exemplo, uma musiquinha que você gosta, acompanhada, eu tenho certeza que acompanha sempre uma gaita às vezes, é isso? É uma gaita e também um outro instrumentinho aqui que chama kazoo. Kazoo? É esse aqui. Olha, vamos ver o kazoo. Nunca tinha visto um kazoo, deixa eu mostrar para moçada. Já tinham visto um kazoo, gente? Ele vai tocar pra gente junto com um banjo. Eu não conheci esse instrumento musical aqui não. Ele vai explicar pra gente. Ele é usado pra quê? Pra sonorizar junto com o banjo? Ele faz um som que é parecido com um trompete, assim, com uma surdina e tal, e eu toco ele com a voz. Só? Quer ver como que fica tudo isso? Vamos juntar os dois então. Agora vamos sentir o banjo com o kazoo. Isso mesmo, SBPC Cultural para você, é assim que acontece. Música, sinônimo de cultura, criação, energia, ciência, tudo isso nesse mar de ciência chamado SBPC.